Olá, amigos, bem-vindos ao canal. Uma ótima quinta-feira a todos e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Estamos indo para a Astrologia Elementar, reunião 90. Planetas, já a nossa aula de número 21. Vamos começar a falar sobre o Sol. O Sol vai ser dividido em muitas partes. Nós vamos detalhar vários aspectos e a importância do Sol no nosso mapa astrológico. Então, vamos fazer uma sequência de reuniões sobre o Sol. Vamos começar com a gênese do Sistema Solar. Para compartilhar esse conhecimento com a gente, nós temos aqui a doutora Cristiana Alonso. Oi, Cris. Oi, Oswaldo. Beleza pura? Tudo bem? Maravilha. Vamos falar de luz, hein, Cris? Oba. Capricha. Saímos do Plutão, vamos para o Sol. Ê. Saímos do inferno. Então, quando nós olhamos para as tradições, nós vemos que as concepções cosmogênicas, ou seja, a gênese do cosmos, propostas pelas mais diversas tradições, apresentam aspectos que detalham, enriquecem e complementam-se entre si. Então é interessante olhar, por exemplo, os mitos nórdicos, a mitologia grega, a mitologia romana, a teogonia do Hesíodo, que são visões que trabalham com forças arquetípicas que estão muito profundas na nossa alma, que nos reportam ao início da nossa evolução. Então é um belo exercício arqueológico de investigação nas profundezas da alma. E é um pouco disso que faremos agora. Então, essas tradições colocam em cena a coreografia da magnífica criação do elenco sideral. Tudo que existe no cosmos, mesmo de uma partícula mínima a uma galáxia, é um protagonista da história do universo. Todos têm a sua importância e não existe nada que tenha existência casual, fortuita. No elenco sideral, todos os entes criados são atores e artistas. Cris, você que é uma pessoa venusiana, né, ascendente touro, como você incentivaria os nossos amigos a colocar essa questão da arte na vida, para a pessoa desempenhar melhor o seu papel como ator da existência? Ou, de outra forma, como tornar a nossa vida mais estética? Bom, em primeiro lugar, desenvolver uma capacidade contemplativa. Ou seja, tudo que está acontecendo ao seu entorno tem algum propósito, tem algum movimento divino, tem alguma dança. E você começa a contemplar aquilo, os mínimos detalhes, tudo que está acontecendo. Em segundo lugar, tudo que você for fazer, não fazer de modo automático. Fazer como se fosse uma dança. A forma como você pega a sua xícara de café, a sua escova de dente, como você arruma o seu cabelo. Se você for incutindo essa magia no seu dia a dia, a sua vida dá um salto de patamar. Você passa a ter uma vida funcionando como uma verdadeira magia divina e não só como um automatismo, como um zumbi, que é um sinônimo de morte, uma vida automática. Legal. O Anônimo fala, né, no livro Meditações sobre os 22 arcanos do tarô, que tudo que você faz consciente é milagre. O fazer já é um milagre em si, no sentido de manufaturar, Sim. de criar. E ele fala nisso na carta à morte, a carta de número 13. E fala também que tudo que é feito automático e sem esse fazer vindo de dentro, com a sua vontade, ele é sinônimo de morte. Então, hoje em dia, a gente vê que as pessoas estão muito mais mortas do que vivas. Então, o cotidiano, quando ele vira uma coisa mecânica, ele encaminha rapidamente para a morte. E isso talvez explique a quantidade gigantesca da incidência de Alzheimer hoje em dia.
As pessoas ficam mortas-vivas. E você vê, além disso, tem a questão que, por exemplo, vai contra a sociedade capitalista, porque uma pessoa que leva o cotidiano desse jeito, ela não precisa ficar consumindo coisas externas. A vida dela já tem tudo que ela precisa, a vida dela já é prazerosa. Já imaginou você chegar num estado de ser que você cria tudo o que você precisa? Essa é a nossa meta corporativa. Na aurora da manifestação, reinava a uniformidade e a indiferenciação. É como se fosse uma grande nuvem pasteurizada, uma substância raiz cósmica homogênea, da onde tudo começa. É muito importante fazer essa visualização. O berço da nossa vida, do nosso ser e da nossa existência vem de uma unidade. Nada estava separado. No sistema solar, ainda em gestação, o tempo era o eterno presente e o espaço reunia todas as dimensões. Então não havia a noção de profundidade, de largura, de altura. É como se cada um albergasse em si mesmo o próprio universo, porque não estava separado dele. Bonito isso, né? Já imaginou recuperar esse sentimento de conexão completa com tudo e todos? É o que preconiza o taoísmo, que vem até antes de Cristo. Os sábios taoístas preconizavam essa união com o todo, o uno, que é vazio e cheio de tudo ao mesmo tempo. Legal, né? É. Por livre exercício da vontade e da imaginação, nosso amado Criador, desde o interior do grande útero plasmador, selecionou no espaço cósmico uma região aproximadamente esférica, semelhante a um útero. Delimitou uma parcela do universo, ainda virgem e homogênea, sem qualquer traço de separatividade. Não havia noção de eu, meu, teu. Nós estávamos em completa comunhão com o nosso Pai e com os nossos irmãos, porque não estávamos separados de ninguém. O Criador, então, verteu de si. Quando fala verter vida, estamos falando do arquétipo de aquário, ou do fluido vital. O imanente poder, com a inefável dadivosidade, jogando sementes, ou seja, disseminando vida, desde seu centro fulgurante. Então a imagem, né, clássica do signo de aquário é esse jarro que verte vida. Nós estamos, segundo os nossos estudos, a tradição astrológica, caminhando da era de peixes para a era de aquário. A Escola Rosa Cruz fala que é importante já vivermos o evangelho aquariano. No seu entendimento, doutora Cristiana, o que é o evangelho aquariano? É a fraternidade universal, é você enxergar todos como irmãos e não apenas os membros da sua própria família. A humanidade são seus irmãos. Então, o que você faz para o outro é como se você estivesse fazendo para você mesmo, independente de quem seja esse outro que se apresente a você. Então, esse espírito fraternal genuíno, no mais profundo da palavra, começar a viver isso. No seu dia a dia, você vai estar se preparando para a entrada na era de aquário. Você já está pondo um pezinho no caminho. Você já está em conexão com a nova era, né? É como se fosse um diapasão, você está vibrando naquele diapasão do aquário e não no do peixes. Partindo do núcleo central, falou núcleo central, nós já temos que relacionar com o Sol. As questões nucleares e centralizadoras são solares.
Luz e calor irradiaram-se em ondas que enfrentaram o frio e a umidade das esferas exteriores. Então já tem início o conflito entre o fogo e a umidade ou a água. Fogo e água são elementos inimigos. E dentro do nosso mapa astral, é uma tarefa complexa torná-los aliados. O signo que dá a passagem, o signo que consegue dar o início da comunhão do fogo com a água é o signo de Escorpião. Porque Escorpião é um signo do elemento água, mas como Marte e Plutão ficam fortes nesse signo e são planetas ígneos, Marte é o fogo quente e Plutão é o fogo gelado, eles ajudam a fazer esse amálgama, essa alquimia entre o fogo e a água, que não é fácil. Parece que é o único signo, né, Oswaldo, capaz de fazer essa alquimia, o signo de Escorpião, porque ele une o fogo e a água nele mesmo. Então, Cris, você vê que quando nós pensamos no Cristo, uma das palavras-chave é ressurreição ou redenção, associados a um pássaro, a fênix, ou a águia. A fênix, a águia, escorpião. Então, o caminho redentor, o primeiro degrau, é Libra, que é o outro. Eu tenho que aprender a amar o próximo. Mas eu só vou conseguir amar o próximo quando eu transmutar meu lixo em escorpião. Então, você vê, essa é a utilidade de Escorpião, uma usina alquímica, porque a maioria das pessoas vibra nas oitavas inferiores de Escorpião, que é ódio, inveja, cobiça, ira, né? E perde essa oportunidade de usar esse signo tão precioso para fazer essa alquimia espiritual. Sim. Transformar o chumbo em ouro. É o único que consegue fazer isso. Mas o problema é que há uma recusa, por uma questão até de sobrevivência, de você olhar para o próprio lixo. É muito mais fácil você apontar para os despojos do outro, para o karma do outro, para a doença do outro. Mas você vê, se você está apontando para o lixo do outro, é porque você está só olhando para o seu lixo, você não está fazendo essa elevação do seu lixo, você não está focado em transformar o seu lixo. Tudo que você enxerga de ruim no outro é porque você está enxergando, olhando para o chão, é o escorpião lagostim, não é o escorpião águia. É isso que a gente tem que ter muita atenção na nossa vida. Perfeito. Não só no que você vai falar para o outro, mas nos seus pensamentos. Se você está pensando nos defeitos de outra pessoa, é porque você está focando no lamaçal. Mas você vai me desculpar, mas eu vou me defender. Eu tenho Saturno em Escorpião. Enquanto o outro tiver defeito, eu só posso pensar no defeito do outro. Brincadeirinha. Azar seu. Na protogênese, o início da criação do Sol, o clarão divino resplandeceu em todo o espaço circundante e afugentou as trevas. Então, qual é a importância do Sol no nosso mapa astrológico? É esse, afugentar as nossas trevas. Se nós conseguimos fazer uma aliança entre o Sol, que representa o ouro, com o Escorpião, procurar uma comunhão entre essas potências astrológicas, estamos começando bem. É evidente que quem tem o Sol em Escorpião já está na frente. Já conquistou uma posição privilegiada. Não ascendente Escorpião, estou falando o Sol em Escorpião. Eu acho que conquistar os aspectos, né, fica uma coisa um pouco abstrata, né, para as pessoas. Como é que eu vou fazer isso? Mas eu acho que uma dica importante é, por exemplo, você ver onde está o Sol no seu mapa. Que casa que ele ocupa? A que se refere essa casa? Faça aquela casa brilhar.
Aonde está o escorpião no seu mapa? Que casa que ele está? Se dedica a fazer essa usina alquímica naquela casa onde está o escorpião. Sim. Então, eu acho que já é um bom começo. Eu vejo Então, nesse assim. caso, quem é ascendente escorpião é convidado a fazer uma usina alquímica de si mesmo o tempo todo. Na sua personalidade. Não tem sossego. O ascendente escorpião precisa conquistar o autodomínio, no mais alto grau, ou seja, dominar toda a sua natureza inferior, tá sempre de olho e transformando ela o tempo todo. Mas se ele consegue fazer isso, ele vira uma águia, né? Legal. Analogamente, o Sol, que desponta como luz na atenta consciência de vigília, afasta as trevas da alma. Então, aquilo que a Cristiana falou. Quando você entra na mecanicidade psíquica, a consciência de vigília enfraquece e às vezes até turva. Isso você se torna vacilante, desatento. A sua alma, portanto, deixa de ser vigilante e você convida as trevas, a escuridão, a penetrarem em você através dos 5 sentidos. A escuridão entra pela visão, pelo ouvido, principalmente. Audição e visão normalmente são portais para a entrada das trevas. E se você está distraído, se você deixa de estar presente no seu estado de vigília, você facilita as coisas para a escuridão. E são os maiores portais mesmo, por isso você vê que a gente tem 2 olhos e 2 ouvidos, um nariz e uma boca. Então, a fonte de entrada de estímulos é muito maior das trevas exteriores, né? Mas você vê, você está num quarto escuro, você acende um fósforo, você já ilumina aquele quarto. Sim. Então, a gente, na verdade, nos dias de hoje, a gente é muito capturado pelo exterior. Mas, se de repente você tem um lampejo de um fósforo no seu dia, pega aquele lampejo e utiliza daquilo para fazer uma mudança no seu dia. Veja como aquilo está sendo precioso e aplica no restante do dia. Eu sou prática, eu gosto de dar dicas práticas. Legal. Capricórnio, né? Receita. É receita. É médio. Receitas capricornianas, para ter resultado. Isso. Da soberana vontade e imaginação, foram diferenciadas as centelhas espirituais ou mônadas. Na tradição é comum a palavra mônada, no sentido de uma unidade diferenciada. A vontade do Criador interpenetrou todos os pontos da imensa e homogênea esfera, infundindo vitalidade, luz, calor em todas as direções. Por aqui já dá para perceber a profunda ligação que o Sol tem com o sangue. O sangue infunde vitalidade e distribui essa vitalidade por todo o corpo. Então, há uma analogia, guardem bem isso, entre como o seu corpo funciona e a origem do cosmos e do sistema solar. Há um paralelo e compreender isso é fundamental para entender melhor o corpo. Por que você respira? Por que o seu coração pulsa? No livro Princípios Ocultos de Saúde e Cura, o Max Rendel explica bem isso, que o sangue é o assento do espírito. E daí ele vai para explicar em outros capítulos sobre a nutrição e sobre as emoções negativas ou positivas que podem purificar ou contaminar o seu sangue. Então, isso tudo a gente tem que estar atento no nosso dia a dia também. Se a gente está purificando ou contaminando o nosso sangue. Perfeito. E contaminar o sangue é sinônimo de contaminar a consciência. Porque nós vamos ver que Sol também tem íntima ligação com o seu estado de consciência. Sim. Então, como a Cris está comentando, deu o exemplo do fósforo, que uma fagulha de luz ilumina todo um ambiente ou espanta a escuridão do ambiente. E o Anônimo fala muito sobre isso, sobre irradiar. Uma pessoa que está num desenvolvimento espiritual pleno,
ela tem uma irradiação anímica. Transborda a vitalidade, luz e energia do seu ser. E isso inunda o ambiente e perpassa as pessoas. Então a sua presença no ambiente está curando silenciosamente todos os presentes, porque essa vitalização, essa revivificação, essa redenção espiritual sai de você e, de graça, você oferta isso tal como Deus ofertou a criação para todas as pessoas presentes. Não só os seres humanos, as paredes, as plantas, os animais. Para ser um curador, você não necessariamente tem que operar ou fazer um trabalho que envolva magnetismo pessoal, manusear instrumentos. A sua condição de ser humano já pode ser um diapasão que vibra a cura. É isso? Ainda mais hoje em dia que as pessoas estão tão fechadas na própria subjetividade, com os ouvidos fechados para o que você tem para falar, né? As pessoas não estão conseguindo receber palavras. Então, se você se dedica a melhorar o seu sangue, a sua irradiação, você vai prestar um serviço, se você silenciosamente ficar na presença dos outros. Um exemplo disso é o Cristo, que é o ser mais solar que a gente conhece, quando a hemorraíza toca o manto dele e fica curado, Isso. e fica curada. Ele não precisou fazer nada. A presença dela conseguir tocar o manto, ela já se curou de uma hemorragia que ela sofria há 12 anos. Então a gente pode entender que esse manto de Cristo é um manto espiritual, não é um manto físico. Né? Que é um manto que basta você se aproximar da sua esfera de ação que você já está se regenerando. Impressionante, né? Essas parábolas, elas são muito preciosas, até para quem não é cristão ou quem não gosta de religião, mas entenda como uma parábola, como um manto espiritual que a gente precisa construir. É uma lição que está sendo dada para a gente há 2000 anos atrás. Perfeito. É nisso que nós temos que nos espelhar, independente de religião. Legal. Obrigado, Cristiana. Eu que agradeço. Valeu. Oi, Gabi. Olá. Firme, firme? Firme. Vamos falar do Sol? Opa. Nosso amiguinho quentinho? É isso aí. Então, nós estamos falando sobre a cosmogênese e como o Sol desponta na criação de um sistema solar. A semeadura do Criador espalhou-se pelo caos. Para quê? Para transformar o caos em cosmos. Cosmos, a palavra cosmos quer dizer beleza, mas também quer dizer ordem. Então, nós podemos observar, quando olhamos o céu, que há um movimento coordenado em todas as coisas. Isso demorou muito tempo para acontecer. Você imagina você pegar essas partículas que foram se expandindo e começar a agrupá-las com o tempo. Então, nós tivemos duas ajudas. Júpiter, que organiza, e Saturno, que estrutura. Então, um poder universal, que é a unidade, fecunda a si mesmo, ele é hermafrodita, difundindo-se na diversidade, na pluralidade. Então, o fenômeno da cosmogênese é a transformação gradual do homogêneo em heterogêneo. Assim foi dado o impulso primordial para a evolução de cada centelha, de cada mônada, que são o quê? Partículas diferenciadas do seio do Criador, do seio de Deus. Isso também é fundamental que compreendamos. Nós nunca, na verdade, apesar da aparente separatividade, nos distanciamos de Deus. O que diz São Paulo? Em Deus o quê? Vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Olha que fabuloso. Em Deus vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Precisamos lembrar disso todo dia, né, Gabi? Senão a gente acha que é separado da vida. A gente acha que tem o poder de ficar distante de Deus. Isso. A gente não tem mais esse poder. E a gente, às vezes, até acredita que tem privacidade. Essa é a maior ilusão que existe.
Cada centelha recebeu do pai espírito arquiteto um tônus e um ritmo vibratório, um ritmo vital. Ou seja, nós herdamos a sua imagem e a sua semelhança. Então, Gabi, como é que você vê essa questão da imagem e da semelhança impressa na nossa alma? Como é que se trabalha isso? Desde muito pequeno, o ser humano sabe bem o que é certo e o que é errado. Isso é muito claro quando a gente vê uma criança que, ao mentir, coloca a mão na boca, né? Ou seja, sabe que aquele ato não é bacana. Nós, quando erramos, nós sabemos e erramos deliberadamente, porque nós temos dentro de nós uma orientação que é natural para o alto. Essa orientação é essa semelhança ao Pai, essa imagem do Pai dentro de nós. A semelhança é algo que nós perdemos lá na época lemúrica, quando houve a ocasião da queda, que a gente chama de queda adâmica, Adão e Eva. Temos que começar a entender que Adão e Eva era uma condição do homem num determinado tempo. E que todos nós fomos Adãos e Evas. Era uma condição de homem de terra, né? Homem feito, recém-feito. Barro, né? E quando nós saímos dessa unidade com o Pai, ou seja, saímos do paraíso, que é uma consciência da região etérica do mundo físico, nós tropeçamos e caímos na região química do mundo físico, que é a região da tabela periódica. Nesse momento, a semelhança fica. Onde? No éter. E a gente chega na região química do mundo físico sem ela. Então, o nosso movimento é voltar essa consciência para a região etérica e encontrar essa semelhança. Bonito. A única coisa que nós temos em mãos nesse momento é a imagem. Legal. Legal. Então a imagem foi preservada. A imagem foi preservada. A sua cadeira está fazendo nhaque-nhaque, tá? Tá bom. A sua pode, a minha não. A minha não faz nhaque-nhaque. Então a germinação despertou na substância raiz cósmica ou substância raiz original os processos de fermentação e as metamorfoses internas nesse grande feto cósmico. Quando nós olhamos o desenvolvimento fetal durante a gestação, é um processo que, de certa forma, é uma réplica da história do universo. É isso, Maria Gabriela? Perfeito. Bonito, né? Lindo, maravilhoso. Quem explica bem isso também é aquele médico, né? Espírita, como é que ele chama? Felipe? Sérgio Felipe. Sérgio Felipe. Vale a pena. Ele tem uma visão fisiológica e anatômica com viés espiritual. E ele acopla muito bem essas duas diretrizes. Tem vídeos no YouTube. Assistam que vale a pena. Sérgio Felipe. As centelhas sementes germinaram da vontade, o polo masculino, fecundando a imaginação, que é o polo feminino. Então esse binômio vontade e imaginação foram responsáveis e continuam sendo responsáveis pela evolução. É isso, Maria Gabriela? Exatamente. Maravilhoso. O que era neutro segmentou-se em positivo e negativo. Então, a árvore da vida, ela de alguma forma, ela se diversificou. O infinito se dividiu, infinito. A infinitude ganhou, conheceu a finitude. E a vida, então, polarizou-se. Por isso que existem o sexo, existe o dia e a noite. O símbolo do Tao explica isso muito bem. O homogêneo, paulatinamente, foi cedendo lugar ao heterogêneo. O imenso tornou-se imensurável. Olha que coisa fabulosa. O senso de medida. Quando você está no infinito, você não sabe, não tem ideia de como é esse fim. Quando você mergulha na manifestação, as coisas ganham tangibilidade.
extensão, temporalidade. Tudo ganha um caráter numérico. Então você vê que interessante, né, que o estudo dos números, da geometria, como propõem os pitagóricos, é importante para a gente saber como as coisas se manifestam nas suas proporções, não, Maria Gabriela? Sim, eu vejo como uma possibilidade, um caminho de retorno, né? Um caminho de retorno a essa região etérica. A gente precisa se esforçar um pouco para compreender, e o homem antigo, ele deixou o caminho trilhado. Então, a gente precisa percorrer esse caminho de volta. A matemática, a astronomia, a astrologia, a música. O famoso trivium e quadrivium. Trivium e quadrivium. A própria medicina, porque o microcosmos ele tem uma relação com o macrocosmos. São áreas do conhecimento que possibilitam o retorno para essa consciência a um. Legal. O contínuo conheceu o descontínuo. A ação recebeu de volta a reação. O fluxo desdobrou-se em refluxo. É o vai e vem, é o movimento pendular, é um jogo de alternância. Polarização, fracionamento e proliferação constituíram as operações precursoras da infância do sistema solar. É fundamental compreendermos que a nossa noção de realidade, por enquanto, ela depende de pares opostos, polarizados. Os signos são polarizados. O uníssono ecoou em tons polifônicos, a luz refratou-se na policromia. A luz branca se tornou arco-íris. E é interessante que o arco-íris é símbolo da época ária que nós estamos vivendo, né? Sim, é bonito perceber também que essa diversidade de luz e de cores, ela está relacionada ao mundo do desejo. E quanto mais possibilidades de cor, quanto mais intensidade de cor, é melhor também. O que é o contrário de policromia? Seria monotonia, monocromia, né? A gente se sente entediado quando a gente está nessa condição. Sim. Então, é como se as cores, a diversidade de som, a pluralidade das coisas, e aí a gente precisa aprender que cada um tem uma cor e um tom, ou seja, amar a pluralidade, a policromia, a politonia, é um caminho também. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente está entediado, quando a gente está com a vida parada, ou a gente acha que a gente faz tudo a mesma coisa, e que a vida no trabalho é chata, e que o nosso trabalho é insuportável, a gente está negando isso. A gente está negando a graça. E a filosofia Rosa Cruz fala que o mundo do som é o mundo do pensamento, assim como o mundo da luz e da cor é o mundo do desejo. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tédio. Sim. Interpenetrando a pulverização da vida, o amor-unidade sustentava e sustenta a imensa profusão da divisão-pluralidade. Apesar de haver uma divisão incessante, o espírito uno continua permeando toda essa quantidade gigantesca de entes que não param de se manifestar. A manifestação é o fenômeno que passa a ocorrer incessantemente quando a criação se projeta na matéria, quando Deus utiliza a matéria, que é o polo negativo do universo, o polo positivo é o espírito, a matéria é o polo negativo. Quando o espírito se projeta no polo negativo, que é a materialidade, começa a haver, então, essa difusão, essa profusão de manifestações. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É bastante difícil a gente entender que aquilo que nos complica, que é a região química do mundo físico, é
é uma graça tremenda também. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. É a possibilidade. É o que nós temos. Legal. E a gente, apesar de ser complicado e difícil, e ontem a gente assistiu o filme do Coringa, né? E a gente também tem aquelas discussões de que estamos numa armadilha, estando nessa região química do mundo físico, estamos numa armadilha quando estamos organizados em cidades que têm um substrato que é a dor e o sofrimento e a miséria, tanto afetiva quanto financeira, mas é a única coisa que a gente tem como possibilidade de evolução. Legal. Tem que aprender a amar esse laboratório. Tem. Obrigado, Maria Gabriela. Nada. Show, show. Obrigada a vocês. Obrigado por nos acompanharem e que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.